No Alesp Conecta de hoje, a gente fica sabendo o que são moedas sociais. Quem conta pra gente é o Denis Rodrigues, gestor público, e o professor Eduardo Diniz, da FGV. Fique agora com a íntegra da entrevista. Eu já pergunto pro professor Diniz. Moedas sociais, moedas comunitárias, o que seria isso, professor? Então, além do nome moeda social, moeda comunitária, você tem os nomes moeda paralela, moeda alternativa, moeda local. A lógica dessas moedas é que elas não são o dinheiro oficial que a gente conhece, né? E elas aparecem segundo necessidades que, por exemplo, quando você tem uma situação de crise econômica onde escasseia o dinheiro oficial e você tem, por exemplo, pessoas desempregadas de um lado e trabalhos para ser feito do outro, você cria um mecanismo de pagamento local que tem a validade restrita. A coisa mais... Só vale ali, para quem está escutando e vendo a gente, exatamente. Só vale naquele só lugar. Vale naquele grupo, naquela... Por isso, às vezes, é moeda comunitária, né? Que às vezes não é um local físico, né? Porque a gente chama de moeda local quando tem uma geografia envolvida. Mas, por exemplo, né, a gente pode entender até o próprio Bitcoin como uma moeda comunitária, porque para você usar o Bitcoin, você tem que fazer parte da comunidade Bitcoin. Então, quem entra na comunidade e aceita as regras daquela moeda é quem atualmente está usando, fazendo uso dessa moeda, que tem circulação restrita. Para a gente fazer a comparação, né? A ideia da nossa moeda oficial, no nosso caso no Brasil, o real, ela é uma moeda de uso geral. Em qualquer lugar, para qualquer coisa, ela funciona como um mecanismo de pagamento. Uma moeda de circulação restrita, que pode ser, a gente pode chamar de local social. Isso que a gente falou no começo. Ela só tem, ela é usada para determinadas finalidades dentro de um grupo específico. Né? E na maioria dos casos, né, a gente está falando de moedas que são associativas, ou seja, as pessoas voluntariamente se agregam em torno de uma comunidade ou de um grupo que usa aquela moeda. Então, a sociedade se organiza para um determinado fim para usar essa moeda. É isso mesmo, Denis? Esse é o caminho e isso tem funcionado? Sim. Você que é estudioso também sobre isso. Não, é muito bem falado pelo professor Diniz e às vezes também essas moedas são criadas para ela estimular alguma prática ambientalmente correta ou sustentável, né? Por exemplo, eu posso, numa comunidade, ter um problema de lixo, por exemplo, e eu dizer o seguinte, olha, quem ajudar a retirar o lixo daquele local e trazer para o lugar adequado, a gente vai dando uma moeda, que a gente cria uma moeda social e troca dentro da comunidade também. Normalmente, entre a padaria pode aceitar aquilo para você comprar alguma coisa, ou o açougue. Então, também, às vezes, são criadas para estimular algumas práticas ambientalmente corretas ou sociais, né? Por exemplo, eu posso dar um curso, treinamento, e a gente paga numa moeda que você também pode trocar e assistir outro curso, treinamento que é do seu interesse. Ou seja, as pessoas vão se juntando para diversos fins e vão criando essas moedas específicas. O Denis já levantou a bola, só para quem está ouvindo, vendo a gente. Antes de começar o programa, a gente troca umas figurinhas, né? Pra ver se a gente tá falando tudo certo, tudo bonitinho. O Denis falou do lixo. O professor contou pra gente que lá em Portugal tem essa moeda que chama lixo. Exatamente. Então, assim, até pro pessoal começar a entender como é que é, já conta pra gente essa experiência lá de Portugal. Essa é na freguesia de Campolide, que é uma freguesia tipo de um subdistrito de Lisboa, né? Que chama-se Campolide. Lá, é uma região mais pobre, né? E eles... uma questão social importante, um número grande de desempregados e lixo nas ruas. Então, o poder público local lá, né, que é a subprefeitura ou alguma coisa equivalente, resolveu organizar a sociedade, ajudar a organizar a sociedade para poder fazer com que essas pessoas que não tinham emprego pudessem ajudar no processo de coleta de lixo. E criaram essa moeda chamada lixo. Né? E aí as pessoas coletam lixo e quem tem interesse, o comércio local tem interesse também em manter a comunidade. Então o que acontece? O comércio local também começa a aceitar lixo, o transporte urbano aceita lixo, então você cria toda uma rede de utilização, né? Quer dizer, não fica restrito apenas a quem retirou o lixo, fez a coleta certinha, receber. Exatamente, as pessoas que são a subprefeitura que emite essa moeda, né, ela aceita. Né? Então, portanto, o comércio local também aceita. Ou seja, você cria uma circulação local. Agora, você não vai conseguir gastar essa moeda em nenhum outro lugar fora de Campolide. Comprar um pastelzinho de Belém. Exato. Você não vai conseguir, lógico. Só se for em Campolide. Só se for feito em Campolide. Acho que deve ter também, né? Porque deve ser muito bom. Mas, enfim...
Então, o que a gente está entendendo, para quem nunca tinha ouvido falar em moeda social? Ele ajuda a desenvolver a economia daquele entorno, daquela comunidade. Daquela localidade, enfim. Sem necessariamente, Denis, eu depender de um poder público. Exatamente. Inclusive, acho que o empoderamento da sociedade vai muito através dessas moedas sociais, né? Elas podem aparecer e serem desenvolvidas a partir da própria comunidade quando vê, por exemplo, dificuldade ou escassez de moeda oficial, ou por dificuldade de acesso à rede bancária, enfim, por qualquer problema, e eles criam uma moeda que vai circular entre eles. Então, eles conseguem fazer com que a economia seja, ainda que de forma simples e singela, mas que vai se desenvolvendo porque consegue circular o dinheiro. Então, alguém presta o serviço, aí ele recebe naquela moeda criada localmente, e aí ele pode trocar no mercado, que também aceita, e também paga talvez parte de seus serviços nessa moeda. Enfim, você acaba criando uma rede que funciona através dessa moeda. Eu aqui doida, Júlia, quem está apresentando a Alesp Conecta de hoje, eu posso, assim, do nada querer criar uma moeda social? Eu quero criar uma moeda Rede Alesp para serviços internos. A primeira coisa que você tem que ter é a comunidade. Né? Quer então, dizer, se o meu entorno aqui, se a galera da Rede Alesp todo mundo resolver, quiser, sim. a gente consegue. Sim. E tem um trâmite burocrático? Não, então, pode ter ou não. Depende do nível que você quer utilizar. Se você vai utilizar num nível bem restrito, não precisa de ter nenhum trâmite mais sofisticado. A Tati, que é a nossa colega que vende algumas coisas pra gente almoçar, pra gente tomar um cafezinho da tarde gostoso. A gente pode criar uma coisa com ela? Poderia criar? Pode, se todo mundo aceitar. Porque qualquer tipo de pagamento, não interessa em qual moeda que você imagina, quando a gente faz um pagamento, que a gente está dando um pedaço de papel e alguém está entregando um produto pra gente. Como é que essa pessoa sabe que esse pedaço de papel Você vale? está dando valor a esse pedaço de papel? Por que esse pedaço de papel tem valor? Porque quem está pagando acredita que tem valor e quem está recebendo também acredita. Quando você tem, numa comunidade onde as pessoas que estão envolvidas ali reconhecem valor naquele pedaço de coisa que está sendo transferida, esse é o mecanismo de pagamento. Você cria, qualquer coisa vira pagamento, né? A gente conhece desde a pré-história, né, mecanismos de pagamento os mais variados, né? Pedra, concha, o que for, né? A gente, na verdade, tem um viés de achar que dinheiro é monopólio do Estado, mas isso é só há 500 anos que é assim. E dinheiro existe há muito mais, há muitos milhares de anos. Então, a mentalidade... Sem essa conotação do papelzinho... E sem a conotação do Estado. Exatamente. Envolvido. Entendi. Né? Assim, porque... Para regulamentar. Exatamente. Então, a origem do dinheiro não tinha o Estado. Ele já era dinheiro antes do Estado. Assim, o dinheiro ele existe porque o escambo é pouco produtivo. Se eu tenho um saco de farinha e quero trocar por ovo, você imagina a discussão que vai ter para a gente chegar num acordo. Consenso, quanto isso vale aqui, agora, se eu estabeleço que o saco de farinha vale tantas pedrinhas e o ovo vale outras tantas pedrinhas... Você já consegue fazer uma correlação ali de preço. Eu já consigo fazer. Então, assim, como o escambo é pouco produtivo, a gente sempre inventou esse mecanismo chamado moeda, que é esse instrumento de permitir facilitar trocas. Né? Então, quando você tem as moedas, você tem uma facilidade muito maior de intensificar trocas. E aí eu fico pensando aqui, você coloca... O Denis falou agora há pouco do empoderamento da sociedade, né? Então, você coloca na mão daquelas pessoas o poder de decisão do quanto aquilo vai valer e todo mundo vai seguir a mesma regra. Sim. Então, imagina que a comunidade, as pessoas, elas têm que ter um nível de maturidade nesse sentido, porque ninguém pode furar um nível de organização, né? Acordado, quer dizer, você vai ter que ter um comitê, alguém que represente... Não é desorganizado. Olha, isso aqui virou agora o meu papel da Rede Alesp e você vai entregar. Tem a questão da confiança. Então, se as pessoas acharem que qualquer um vai lá e emite aquela moeda e começar a criar, ou que as pessoas vão deixar de aceitar aquela moeda social de uma hora para outra, elas vão parar de receber também. Então, tem essa responsabilidade dentro da comunidade. É interessante porque você falou uma coisa. Você confiar no outro. Sim. Né? O Dia já sabe o que eu vou falar. Porque eu já falei isso aqui algumas vezes. Hoje em dia, já é tão difícil você se preocupar com o outro, imagina você confiar no outro. Então, eu acho que vai uma correlação muito além do que econômica, entre aspas, aí, Sim, né? Sem dúvida, né? Mas é importantíssimo você ter um processo de contabilização desse negócio.
E essa contabilização quer não, você está pagando alguma coisa. Exatamente. Não, e assim, quem é que está controlando esse negócio? Então, se isso for transparente, essa contabilidade disponível para todo mundo, eu ganho confiança. Eu não vou confiar num negócio que está circulando e eu não sei muito bem o que está acontecendo. Para onde vai, o que faz, Exato. quem recebeu, quem fez. Então, o mecanismo de contabilização é extremamente importante, né? E aí você vai ter uma certa governança desse mecanismo de contabilização. Que são os próprios... Exatamente. São as próprias pessoas, como o senhor falou. Exatamente. É feito um comitê, aquelas pessoas entendem que circulou tanto de moeda social, vamos pôr assim, né? Para as pessoas entenderem, tanto de moeda social naquela semana ou naquele dia. Sim. E aí as outras pessoas ficam sabendo quem ganhou o quê, quem trocou o quê. É isso. É isso. E aí você tem que estabelecer regras. Por exemplo, essa moeda social, nós falamos de lixo, falamos tem tempo, tem energia. Tem vários tipos de unidades que você pode equivaler a isso. Né? Por exemplo, você pode equivaler... A gente estava mencionando, né, uma moeda na Bélgica chamada e-portemonnee, que é associada com o consumo de energia. Então, por exemplo, se eu tenho um consumo médio de energia e eu, determinado mês, eu economizo um pouco, essa diferença entre o que eu consumo, meu consumo médio e o que eu economizei, eu ganho isso em e-portemonnees. Então, eu ganho... O e-portemonnees equivale a quilowatt-horas. Né? Então, uma certa quantidade de quilowatt... Aqui seria bem interessante ter isso. Só que daí eu pego esse negócio e eu transfiro isso para o comércio. Quer dizer, quando eu acumulo e-portemonnaie, quer dizer, eu economizo energia e uso esse dinheiro para poder comprar na padaria. Entendi. A gente poderia fazer esse tipo de mecanismo até com se a gente imaginar, né, a nota fiscal paulista. Né? Qual que é um grande problema da nota fiscal paulista? A nota fiscal paulista é o seguinte: eu chego lá, o cara me pede se eu quero nota fiscal paulista, eu falo assim, mas o que eu vou querer nota fiscal paulista? Vai ficar isso em algum lugar. Imagina se fosse diferente. Se na padaria, eu saio da padaria com aqueles centavos e esses centavos que eu tirei da padaria eu já pago no ônibus. Nossa, todo mundo ia querer usar e pronto, acabou. Exatamente. Então porque você vê efetivamente aquilo sendo usado e aquilo funcionando. E aí você vê, por exemplo, a necessidade de aonde que precisa de entrar o Estado. Num esquema desses, você teria de ter assim, é mais do que a comunidade simplesmente. Você está fazendo uma sociedade inteira. Então, aí você tem que ter um processo de regulação. Né? Como é que você fiscaliza esse processo? Então, aí entra o papel do Estado também. O Estado, ele pode ser um grande incentivador desses mecanismos de pagamento alternativos e pode ser um inibidor, né? Aí eu vou contar aquele exemplo lá da moeda TOV, lá da Finlândia. Da Finlândia. Em Helsinki, eu não escrevi que era da Finlândia. A capital da Finlândia, Helsinki, né? Eles desenvolveram lá uma comunidade simples, né? Porque, assim, pais que querem deixar os filhos para sair à noite numa sexta-feira e precisam de ter alguém para deixar os filhos. Tem um monte de pais que precisam fazer isso. Nem todos os pais vão sair ao mesmo tempo. Então, se os pais todos se conhecem, eles podem criar uma comunidade de pais e um deixa o filho com o outro. O pai que fica com o filho do outro recebe essas horas que ele ficou com o outro filho em TOVs. TOVs é um crédito de tempo. Isso significa que quando você tem TOVs, você pode deixar o seu filho com outro, que você vai pagar em TOVs. Também. Então você vai pagar em tempo, é isso? Em tempo, é tudo. Então eu fiquei 4 horas com o filho do Denis, a filha do Denis. Então, ele vai ficar 4 horas com o meu filho, mais ou menos isso. Exatamente. A gente faz a troca. Exatamente. E aí é o seguinte, né? Nesse caso específico, aconteceu um fenômeno interessante, porque como esse processo de utilização dessa moeda foi crescendo, o número de usuários, né, na cidade de Helsinki começou a crescer muito. Então, a rede foi crescendo muito, né? Até chegar um determinado momento onde a prefeitura local achou que aquilo era uma prestação de serviço e deveria se cobrar um imposto sobre aquilo. Quando se resolveu cobrar um imposto, evidentemente o nível de utilização despencou. Né? Então, você tem... Assim, até porque as pessoas já pagam outros tipos de impostos, aquilo ali era uma ajuda ali para a comunidade, ajuda entre as pessoas mesmo, né? Por que o Estado deveria se metido nisso? Entendi. Um outro exemplo interessante, onde o Estado teve atuação positiva, né, é no município de Maricá, no Rio de Janeiro. Né? O município de Maricá é um município que tem recebe royalties de petróleo. E eles queriam usar esse dinheiro
para várias coisas, mas uma das coisas que eles queriam fazer era aumentar o benefício para as famílias pobres. As famílias que já recebem Bolsa Família, eles queriam fazer um complemento do Bolsa Família. Qual que era a preocupação do gestor municipal lá? Se eu pago esse dinheiro para essa família, o dinheiro que é um dinheiro do município, né? Não é um dinheiro federal, é um dinheiro do município. Eu pago para essa família em reais, essa família vai gastar esse dinheiro aonde? Ela pode gastar em qualquer lugar. Ele falou, não. Eu quero que essa família gaste esse dinheiro aqui no município. Então, tiveram que criar um mecanismo para que o dinheiro fosse transferido. O real do royalty vira uma moeda local e essa moeda local é que é distribuída para a população como complemento do Bolsa Família. Porque aí sabe que aí a economia local vai... Para acontecer isso, teve que ter uma legislação municipal. Né? Então, assim, como é que a prefeitura ia fazer um negócio desse, né? Se fosse em reais, a prefeitura não precisava de ter uma ação muito complexa, mas como a prefeitura queria que o dinheiro fosse gasto localmente... Ele tinha que deixar alguma coisa dizendo, olha, só poderá vamos transformar esse dinheiro em moeda social, né? E essa moeda social vai ser distribuída para as famílias poderem gastar no município. Teve uma legislação municipal, então teve uma lei que foi aprovada dentro da Câmara dos Vereadores. Para que isso pudesse acontecer. Então, esse é um exemplo de uma ação onde o Estado contribui para poder utilizar a moeda social. Isso que o professor Diniz está falando para a gente é muito interessante. A gente vai encaminhando para o final do primeiro bloco. No segundo, a gente quer explorar muito mais sobre isso, até trazendo aqui para o Palácio 9 de Julho essas questões. Mas só para o pessoal entender, Denis... como é que eu guardo essa moeda? É no banco? É pelo cartão? Quais são as formas? Só para a gente finalizar esse primeiro bloco. Isso é interessante porque as formas como essa moeda vai ter no mundo real pode ser de várias formas. Pode ser digital, pode ser um cartão que você vai transferindo como se fosse um cartão de créditos que você vai passando, que tem uma conta na nuvem, por exemplo, na internet. Mas pode ser em papel mesmo. Lixo, por exemplo. Que nem a gente estava falando do papel mesmo. Exatamente. A moeda lixo entra em papel mesmo, impresso como se fosse um dinheiro que estava escrito lixo, ou seja, era feito em papel, moeda mesmo, para que as pessoas pegassem. Para que as pessoas sentissem. Pode ser uma planilha. Exatamente. O TOV é uma planilha. Porque você tem lá o nome das pessoas, você vai transferindo... Porque as pessoas entendam que não é só... A gente brincou do papel, mas não necessariamente depende de como é acordado. Né? É uma contabilização. Como é que você faz a contabilização? Eu posso emitir em papel, e aí eu vou distribuindo, e aí eu tenho um controle porque eu emiti em papel, ou eu posso colocar numa planilha e a contabilização é digital, e aí eu vou sabendo quantos existe, quanto vai para quem passou para quem. Você tinha aquela transferência eletrônica. Exatamente, o blockchain permite essa contabilização. Exatamente. Boa. Terminando o nosso primeiro bloco aqui do Alesp Conecta. E olha, a gente quer saber muito mais daqui a pouco. Aguenta aí. Nesse primeiro bloco, nós soubemos aqui o que são moedas sociais e para que elas servem. Voltamos com a Alesp Conecta de hoje e agora a gente vai saber como as moedas sociais impactam no dia a dia da sociedade. Quem agora ouviu as histórias no primeiro bloco, tudo bonitinho, como funciona, ok, entendemos. Mas qual que é o processo para a criação dessas moedas? Não sei se essa é a palavra correta, processo de criação, enfim. Como é que funciona? Como é que se organiza? Quem que toma a frente disso na comunidade ou naquele local? Como é que é, professor? Então, sempre você vai ter nessa comunidade uma liderança, né, que vai articular os membros dessa comunidade, em geral, em torno de uma associação, de uma entidade social ali que tenha preocupação com isso, né? Então, assim, tem os vários modelos possíveis. Aí vai depender um pouco do objetivo de cada instituição. Por exemplo, né, vou contar um caso clássico para mostrar como acontece. A moeda social, a moeda comunitária mais antiga que existe em funcionamento é uma moeda chamada VIR. Na Suíça, VIR é W-I-R, né? Que significa nós em alemão, né? Essa moeda ela foi criada num período de crise, no começo dos anos 30 na Suíça, né? A crise entre guerras ali, e escasseou dinheiro, né? O que aconteceu? Você imagina, então, a seguinte situação.
Um padeiro sabe quanto custa o pão em franco suíço. Sim. Um cara da farmácia sabe quanto custa um remédio em franco suíço. E um cara do supermercado sabe quanto custa um detergente em franco suíço. Sim. Então você tinha a referência em franco suíço. O que não tinha? Franco suíço. Todo mundo sabia o valor das Todo coisas, mundo sabia o valor, mas não tinha franco suíço para pagar. Por outro lado, o cara da farmácia precisa comprar pão e precisa comprar o detergente. Para poder limpar as coisas. O cara do supermercado precisa de comprar pão e precisa de comprar remédio. E assim vai. Então, o que acontece? Foi se criando uma associação entre os pequenos comerciantes. Entendi. Todos esses pequenos comerciantes, todos eles tinham produtos, todos eles queriam vender produtos, todos eles vendiam produtos uns para os outros. Entendi. E eles não tinham dinheiro. Então, eles criaram essa moeda chamada VIR, ou seja, nós, né? Essa moeda que era uma referência. Essa moeda, quanto vale um VIR? Vale um franco suíço. Só que não tinha franco suíço circulando. Circulava então o VIR fez o papel do franco suíço. E eles trocavam, ou seja, eles continuaram num processo produtivo de trocas entre eles, né? Sem ter que existia o franco suíço, que na verdade não tinha ali. Não tinha. Então esse é um modelo, né? Quer dizer, você pega pequenas comércios e se organizam para trocar nessa situação. Sim. Em outras situações, a gente estava comentando. No caso lá de Maricá, em Mumbuca, isso foi uma iniciativa da prefeitura. Então, a prefeitura quis fazer. Só que a prefeitura ela não queria ter o ônus de controlar a distribuição. Ela promulgaram a lei que permitia que a prefeitura fizesse esse repasse para uma instituição da sociedade civil, que é um banco comunitário, que é o Banco Mumbuca. Esse Banco Mumbuca, então, sensacional. Esse Banco Mumbuca, então, ele recebe, ele converte, né? A prefeitura converte os reais em Mumbucas e o Banco Mumbuca é que é o responsável. Faz a distribuição de então, como aí funciona. O controle social é em cima do Banco Mumbuca. Então, você tem um banco que tem que prestar contas, então a comunidade fiscaliza o banco. Né? Que é a mesma história do Banco Palmas, né? O Banco Palmas, que é pioneiro aqui no Brasil, tem 25 anos, né? Que eles começaram com o processo de criação de uma moeda comunitária. Em Fortaleza. Viu, Denis? Eu li. O Denis, no começo, antes aqui, falou pro professor que eu não tinha lido algumas coisas que eles mandaram. Olha lá. Parabéns. Então, esse banco comunitário, o Banco Palmas, ele foi o pioneiro aqui no Brasil. Ele inspirou, hoje existem mais de 100 bancos no Brasil que funcionam com esse modelo, que foi o modelo originalmente criado no Banco Palmas, que era uma periferia de Fortaleza. Entendi. Então você tem uma associação de bairro, na verdade, que resolveu criar o seu próprio banco local. Né? Então, a fiscalização era de uma sociedade, de uma associação de bairro. Né? Então, você tem esse modelo. Você então tem modelos diversos. Né? Quer dizer, eu falei aqui um modelo de organização de pequenos comércios. Você tem modelo de organização de prefeitura, você tem modelos de organização com base em uma sociedade civil, ali, numa sociedade civil de cidadãos ali que se organizam, uma associação de bairro. E você pode ter diversos outros tipos de modelos, né? E aí a gente volta, Denis, no que a gente falou no primeiro bloco, que eu acho importante a gente reforçar nesse segundo, essa questão de consciência social, de ter a consciência que eu quero ajudar a desenvolver o meu meio, a minha comunidade, os meus locais. É isso. Também não adianta você tem essa parte, entre aspas, tecnológica que você pode criar, você pode gerir, você pode fazer, mas não deixa de ser as pessoas pensando no outro. Exatamente. E como o professor falou, o professor Diniz, várias formas você pode ter esses processos de criação, porque não tem uma regra, né? Existe uma necessidade ou por escassez de moeda, ou por algum fato que precisa incentivar uma prática, ali e aí você começa a incentivar. Eu gosto de um outro caso bem interessante aqui, do município do interior de São Paulo, Santa Cruz da Esperança, onde o agente que foi catalisador desse processo todo foi a prefeitura, que tinha um problema, inclusive, de saúde pública lá, problema por causa do lixo reciclável, acúmulo de lixo reciclável, plástico e tudo mais. E aí a prefeitura começou um processo de educação, mas também percebeu que precisava, de alguma forma, estimular a própria
população, é um município pequeno, né, no interior do estado, mas que eles contribuíssem para tirar esse lixo das ruas. Então, eles pensaram em criar uma moeda social, e aí foi uma moeda social institucionalizada, porque também a Câmara dos Vereadores que criou uma lei, o prefeito foi lá e criou um decreto regulamentando, dizendo, olha, quem retirar 1 quilo de plástico vai ganhar dessa moeda nossa que a gente está criando aqui. Chama. Moeda verde, bem lembrado, professor. Então, assim, 1 quilo de lixo de plástico, você ganha uma moeda verde. Se você trouxer 1 quilo de alumínio, você ganha 2 moedas verdes. Que no começo era em papel mesmo, né, desenhado e emitido pela prefeitura para circular, e tinha grande participação, inclusive, de crianças, porque esse processo começou de educação na escola para tirar os lixos da rua, para não jogar o lixo e tudo mais. E depois eles evoluíram para uma plataforma de tecnologia e estão usando agora blockchain, uma moeda criada dentro de dessa tecnologia blockchain, que inicialmente começou com Bitcoin, para administrar toda essa moeda de forma digital. Então, a prefeitura pega um dia, tem um local adequado onde a população vai lá, leva o lixo, troca pela moeda, e essa moeda é aceita por alguns comércios. E o legal disso, porque ele é sustentável de várias formas. Primeiro, porque ele tira o lixo reciclável, e outra, porque esse lixo reciclável é vendido para que depois, quando o comércio vier com a moeda verde, volta para a prefeitura para poder trocar por real. E aí, enquanto esse processo vai acontecendo, a prefeitura vende o lixo reciclado para as empresas que compram, e esse dinheiro que ela pega é suficiente para pagar. Então, ele também é sustentável do ponto de vista financeiro, além de ser sustentável do ponto de vista ambiental. Né? Gente, então, eu achei muito interessante essa isso. experiência. Já ganhei alguns prêmios e um grande reconhecimento. É um caso que muito importante para ser estudado. E a gente sabe que o interior paulista é gigantesco, a gente tem essas microcidades. Se conversado, se apalavrado, enfim... Uma dessas pequenas cidades do interior com uma outra cidade do interior pode se conversar e pode se fazer uma moeda social entre elas? Pode. Assim, a gente não tem no Brasil ainda um caso desses, né? Sim. Mas o e-portemonnaie, que a gente tinha mencionado lá na Bélgica, ele não é de uma cidade só, ele é de várias cidades. Então né? você consegue, exatamente, né? Para quem está ouvindo a gente entender que pode acontecer também. Depende do que for conversado, do que for acordado. Porque eu estou falando do interior do estado produz muita coisa. Você tem os pequenos agricultores, agricultura familiar, aquela coisa que eles podem talvez se conversar. E você tem essa questão do pacto federativo, você tem várias questões ligadas a isso, de você ou criar consórcios entre municípios, principalmente com relação a lixo. Você também tem questões na área de saúde. Você tem um município que tem um hospital especializado numa área, você cria no outro município. Exatamente. Né? Porque você não dá para criar toda a estrutura em todo o município. Então, esse apoio, eu acho que é fundamental para ajudar a estimular. E a tecnologia pode ajudar muito, porque a moeda em papel seria mais difícil de fazer essa utilização. Sim. Mas ela sendo digital, ela permite, por exemplo, os bancos comunitários, vários deles usam uma plataforma chamada e-dinheiro. Tá. Essa plataforma e-dinheiro, na verdade, ela é comum. Então, assim, numa comunidade, lá no Maricá, eles usam e-dinheiro para Mumbuca. Lá no Palmas, eles usam o dinheiro para Palmas. Agora, se alguém do Palmas for para o Maricá, vai usar a mesma plataforma. Eles podem ter uma conversa ali, uma conversão, cada um na... É uma modernidade usando para que a sociedade se organize e a sociedade encontre meios sem precisar esperar o Estado, né? Isso eu digo Estado, mas o município, o que for, quem, né, cuida ali, qual governo for, se desenvolver. Então, é a sociedade pensando na sociedade. E é isso que eu acho muito legal, né? Da consciência que as pessoas têm de fazer acontecer, né? E na esfera de a gente falou muito de regulamentação, enfim, de legislar. Vocês falaram muito essa palavra aqui, né? Regulamentar, legislar. Governo federal, tem algum estudo, o governo federal pensando nisso? Tem papel. O governo federal é o seguinte, o governo federal colocou, por exemplo, aqui no Brasil, né, em 2013, a regulação de arranjos de pagamento. O que aconteceu, por exemplo, no uso dessa plataforma de e-dinheiro, ela está dentro dessa regulação federal do e-dinheiro. Legal. Né? Do arranjo de pagamento. Quer dizer, o e-dinheiro, ele é um formato que já está previsto na regulação federal. Então, ele tem suporte legal para funcionar. Para funcionar. Porque isso é uma coisa importante. Que tudo bem, você pode pensar que a comunidade vai se organizar, mas se o Estado dá um suporte legal, aumenta a credibilidade das pessoas. As pessoas sabem que as pessoas começam a falar, bom, se o Estado está dizendo que funciona, vamos pode fazer dessa forma, utilizar. Okay. E aí, a gente está fazendo esses
a gente vai ampliando a questão. Quando eu falo de governo federal, de regulamentar, de legislar, a gente traz aqui para a Assembleia Legislativa. Estamos numa casa de lei, onde se discute muita coisa, onde, durante o ano, inúmeras audiências públicas acontecem dentro aqui do Palácio 9 de Julho. E muita gente, como eu, não conhecia esse tema, muita gente também não conhece. Trazer aqui para a Assembleia, trazer para o Estado, seria isso. Seria primeiro discutir com a população, contar para a população como existe. Uma coisa que é importante do dinheiro, que as pessoas não sabem, que o dinheiro custa. Existe um custo. Para eu ter, você imagina que todo o dinheiro... A minha moedinha e o meu papelzinho. Moeda custa. Todo o dinheiro que você tem, né, todo o real que você tem, ele chegou até você através de um banco. Ou seja, o sistema financeiro tem um custo para colocar dinheiro no mercado. Esse custo, na verdade, pode ser muito alto para determinadas situações. Você imagina que você pensar que está comprando um picolé na praia, né? Ali pode ser um picolé artesanal na praia. Se você for usar o cartão, você está envolvendo uma rede internacional. Se você está usando uma bandeira Visa, Mastercard, você está usando... Você imagina que isso não é de graça. Não. E quem está vendendo vai... Se você puder fazer isso sem esse custo maior, você, na verdade, está mantendo mais dinheiro naquela comunidade. Então, usando o dinheiro local, se em vez de eu comprar o picolé com o meu cartão Visa, Mastercard, internacional, eu posso comprar com uma moeda local, e aí eu estou sabendo que eu estou, na verdade, incentivando quem está ficando com esse custo de fazer essa moeda circular é uma comunidade local. Entendi. Então, esse dinheiro fica ali, pode ter utilização ali com os interesses daquela comunidade. Olha aí, prefeito Aguilar, lá da minha cidade, de Caraguatatuba, falou em verão, falou em sorvete. Aí, vamos instituir o Caraguatá. Aí já estou inventando moda, mas... Mas é assim mesmo. Essa mesmo. Tem cerca de 10 mil moedas comunitárias hoje circulando no mundo, pelo menos. Que sensacional. Você identifica um problema, uma oportunidade, como no caso da Prefeitura de Santa Cruz da Esperança, e o governo pode vir justamente para regulamentar, para como é que eu chamo a sociedade para me ajudar a resolver esse problema e estimulá-la a participar dessa comunidade, enfim, a resolver esses problemas. Então, e aí trocas. É muito legal, porque a gente... É um momento... A Assembleia Legislativa está aqui, enfim, os trabalhos dos deputados, todo mundo, para levar um serviço, alguma coisa de novo para a sociedade, para a comunidade. Nada melhor do que trazer essa sociedade aqui para dentro para entender um pouco sobre esse tema e tudo mais. Então, seria isso, né? E conhecendo esses casos, consegue replicar, pensar como é que se replica para os municípios. Então, é o que o professor também estava falando, né? É você dar um carimbo dizendo, olha, isso aqui vale. Isso aqui é um novo modo de economia ali, que é verdade, né? Ninguém vai correndo com isso. A gente tem um nome genérico para isso, né? Que é economia solidária. Quer dizer, você pensar uma forma de economia onde assim, as pessoas se ajudam mutuamente. Né? Existe esse nome de economia solidária para essas práticas de uso dessas moedas locais. Eu acho muito legal e o serviço do Alesp Conecta, a intenção, aliás, do Alesp Conecta é essa, trazer novos temas para quem está escutando pela primeira vez, para quem já conhece o programa e quer saber o que é moeda social e até mesmo interno, né? Porque a gente tem uma audiência bem bacana aqui dentro da casa mesmo, né? Que assiste os nossos programas, que fala sobre o nosso programa. Então, é legal porque em algum momento, quem sabe, algum gabinete, alguém pode falar, poxa, isso aqui é interessante a gente pensar, porque muitos deputados vêm de regiões mais distantes do estado, que tem uma outra realidade do que a grande São Paulo e o centro, né? Aqui, pulsante, econômico e tudo mais. Então, eles podem levar também para as bases deles coisas diferentes. O custo de levar dinheiro daqui, porque esse dinheiro é impresso na Casa da Moeda e esse dinheiro vai circular numa cidadezinha lá no interior. Você tem que levar esse dinheiro. Custa levar esse dinheiro. Agora, se você tiver uma comunidade lá que resolve... Eu não digo que vai resolver tudo. Você vai sempre precisar, principalmente nas interações mais macro, né, na sociedade, você vai precisar do outro dinheiro. Mas você pode reduzir a necessidade do uso do dinheiro oficial, né, e diversas atividades, você pode usar a circulação do dinheiro local.
Isso é muito bacana. Isso me deixa... Você viu que eu estou super animada com esse papo, porque é uma coisa diferente, é uma coisa inovadora, né? Vamos colocar. Outra palavra muito usada agora, ultimamente, inovação, né? Inovadora, eu acho que é isso, né? É uma inovação social. É uma inovação social, não deixa de ser. O professor também, na hora que a gente conversava antes do programa, falou do nome de uma moeda japonesa, que eu não vou me atrever a falar, porque eu sei que eu vou errar, vou começar a dar risada, não vai dar certo. É o Furiaikipu. Furiaikipu. E como é que ela funciona lá no Japão? O Furiaikipu é uma moeda de cuidadores, né? Vocês sabem que o Japão ele é um país que tem o maior índice de idosos, né, por habitante. Então, é um problema social de grande escala no país. Você tem que cuidar de idosos que estão sozinhos, moram sozinhos, na grande maioria das vezes, né? E precisam de ajuda para tudo, para fazer compra, para arrumar a casa, para levá-lo no médico, enfim, coisa desse tipo. Essa Furiaikipu são moedas que são criadas em organizações sociais, né? Em geral, com participação também de algum órgão público, tipo a subprefeitura, alguma coisa assim. Mas, assim, tem a participação do comércio local, alguma entidade que coordena também isso. E o que acontece? Você, em geral, paga Furiaikipus para... distribui... Em vez de você pagar em ienes, né, que são a moeda japonesa, você paga em Furiaikipus para os idosos. Os idosos usam o Furiaikipu para pagar os cuidadores, que são, em geral, jovens, estudantes e tal. Sim. E esses estudantes, com esses Furiaikipus, eles usam os serviços públicos, por exemplo, piscina, ginástica, pagam seus impostos, uma parte em Furiaikipu, usam esse Furiaikipu no comércio local. Gente, que sensacional isso, né? E o Furiaikipu é relacionado é relacionado com o tempo. Né? Quer dizer, quanto tempo você dedica para ajuda no idoso, você é remunerado em Furiaikipus. A vantagem é que você não precisa de usar o dinheiro, né? Então, assim, o custo é menor. É menor, né? E você engaja toda a sociedade num problema social que é em larga escala. Lá é bem gritante, né? Exato. Enfim, precisa-se disso. O Japão é triste. Às vezes você vê aquelas histórias de pessoas que, né, idosos que assaltam o supermercado para poder ser preso, para poder ter alguém que cuide. Que cuide dele. É uma realidade bem alarmante. Você presta o serviço de ter alguém ali com essas pessoas que querem ser cuidadas. No fundo, elas querem ter alguém para conversar, querem ter alguém ali junto, né? Exatamente. Enfim, eles já cuidaram de tanta gente. E a gente está falando, e adivinha o que aconteceu? Estamos acabando o nosso programa de hoje. Professor Diniz, se alguém quiser saber mais sobre isso... sei que o senhor também escreveu artigos sobre. Para entrar em contato com o senhor, qual é o jeito mais fácil? Então, o meu e-mail é eduardo.diniz@fgv.br. Vamos repetir de novo. Eduardo.diniz, com Z, @fgv.br. E aí, quem escutou esse nosso bate-papo, quiser saber mais, tirar dúvidas... Tem também a rede de bancos comunitários no Brasil, né? Então, se alguém digitar no Google rede de bancos comunitários, vai também achar um monte de informação sobre moedas comunitárias. Legal. Professor, obrigada por ter vindo contar tanta coisa bacana pra gente. Obrigado, eu que agradeço o convite. Legal. Denis, você é o estudioso, né, sobre o tema, enfim, doutorando. Outros doutorandos, outras pessoas que queiram fazer pesquisa, quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Qual que é o jeito mais fácil? Eu vou passar o e-mail também, é denrogp@gmail.com, é o e-mail que eu uso para fazer esses debates na academia e tudo. Então, repete de novo, soletrando, por favor, com calma. denrogp@gmail.com. Beleza, Denis, obrigada então por ter batido esse papo com a gente de novo aqui. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Fique ligado no nosso YouTube e também nas redes sociais. Até o próximo programa.